Olha aí, gostava de ligar na porra. Agora você está no gabinete. Bem pertinho da câmera. A escrivaninha no centro da sala era o ponto de convergência da vida e do trabalho de Freud. Será? Está tão ocupada que quase não sobra espaço para os papéis. Freud escolheu trabalhar sobre o olhar de uma plateia de estatuetas. A arqueologia e a vida mental de culturas distantes estão vivas e presentes nesta sala e estão entrelaçadas com sua obra e seu pensamento. A cadeira em frente à escrivaninha tem um design curioso. Foi projetada especialmente para ele pelo arquiteto Felix Augenfeld no final dos anos 20. Freud gostava de ler descansando a perna por cima do braço da poltrona. Nesta cadeira, ele podia ler confortavelmente. A curva dos braços da cadeira abraça uma pessoa sentada como se fosse uma figura de uma mãe esculpida por Henry Moore. Ouça as impressões de uma paciente de Freud em 1910. Havia sempre uma sensação de paz e quietude sagradas. As salas devem ter surpreendido os pacientes, porque elas não tinham nada em comum com os consultórios de outros médicos, mas pareciam um gabinete de um arqueólogo. Havia todo tipo de estatuetas e outros objetos raros, tanto que até um leigo os reconheceria como achados arqueológicos de um Egito antigo. Nas paredes havia placas de pedra representando cenas de épocas há muito desaparecidas. Alguns potes de plantas acrescentavam vida às salas e, finalmente, os tapetes e as cortinas davam-lhes um toque caseiro. Tudo contribuía para que a pessoa sentisse que estava deixando para trás a correria da vida moderna, protegida das preocupações do dia a dia. Ao falar sobre o fascínio pela arqueologia, Freud explicou que o psicanalista, como arqueólogo nas suas escavações, deve revelar camada após camada da psique do paciente antes de chegar aos tesouros mais preciosos e profundos. Cada objeto aqui tem a sua história, mas todas as histórias centram-se no divã. Esta é uma das peças de mobília mais famosas do mundo inteiro. No decorrer da sua vida, Freud tratou mais de 500 pacientes. A maioria deles se deitou neste divã. Foi uma paciente, a senhora Benveniste, que lhe presenteou com este divã por volta de 1891. Naquela época, Freud era apenas um especialista de doenças nervosas, vários anos antes da psicanálise surgir como tal. No início dos anos 90, Freud ainda usava a hipnose para conseguir que seus pacientes falassem livremente. Pouco a pouco, ele se voltou para um novo método de descobrir os segredos enterrados, encorajando-os para as livres associações, ou seja, para que eles falassem de qualquer coisa que lhes viesse à cabeça. Freud sentava na poltrona verde que está ao lado da cabeceira do divã, de tal forma que o paciente não via. Uma vez ele escreveu que não aguentaria passar 8 horas do dia encarado pelos pacientes. Esta poltrona fica do lado direito do divã porque Freud perdeu parcialmente a audição do ouvido direito depois de se submeter às operações na sua mandíbula. Os cartunistas frequentemente desenham psicanalistas tomando notas, mas Freud não tomava notas. Ele dizia que distraía o analista. Ele apenas escutava. Tinha dias que Freud atendia pacientes por 10 horas, mas aqui em Londres, porque ele já estava velho e doente, só aceitou 4 pacientes regulares. São poucas as anotações de pacientes que sobreviveram, e parece que estas foram escritas rapidamente, depois das sessões. Tudo aqui neste gabinete foi preservado do jeito que era quando Freud ainda estava vivo. Naquela época, as cortinas estariam abertas e, quando possível, as janelas também. Era uma sala clara, com vista para o jardim. Hoje em dia, entretanto, por questões de conservação, somos obrigados a minimizar o nível de luminosidade. Por outro lado, as cortinas fechadas dão ênfase à sensação de uma cápsula de tempo.
desligada do mundo ao seu redor. Quando esta casa estava sendo preparada para a chegada de Freud, a família tentou recriar o seu ambiente de trabalho como tinha sido em Viena. Mas o layout dos quartos aqui é bem diferente. Lá, o gabinete e o consultório eram separados. Aqui eles se combinam no mesmo espaço. Em Viena, a gravura das figuras egípcias em Abu Simbel ficava acima do divã. Aqui, você se depara com ela quando entra no gabinete à sua direita e acima do divã você tem uma figura do quadro A Lição de Dr. Charcot, do artista francês Bruyère. O quadro mostra Jean-Martin Charcot, o primeiro mestre em psicologia de Freud, trabalhando com uma paciente na frente dos seus alunos. Mas toda a mobília, os quadros, tapetes e peças de antiguidade na casa são as mesmas que estavam em Viena. Tudo foi cuidadosamente transportado em 1938 de Viena para Londres, inclusive suas velhas estantes que foram montadas aqui de novo. Apesar da sua precária saúde, ao chegar em Londres, Freud continuou escrevendo e atendendo. Foi aqui que ele concluiu seus últimos livros, publicados após a sua morte. Ambos são tentativas inacabadas de resumir a sua obra. Um se chama O Esboço de Psicanálise e o outro Algumas Lições Elementares da Psicanálise. Foi também nesta sala que ele passou os últimos dias da sua vida e morreu no dia 23 de setembro de 1939, 3 semanas depois da Segunda Guerra Mundial ter sido declarada. Aqui olhamos para o passado, mas como na arqueologia, não existe apenas um período do passado. À nossa frente são visíveis muitas camadas do passado. Quando Freud comparou os pensamentos inconscientes às relíquias de civilizações passadas, ele estava, de fato, rodeado por verdadeiras relíquias. Seu gabinete era um laboratório para suas ideias sobre o funcionamento da mente, porque, de fato, contém essas camadas mais profundas da história. Tudo aqui nos faz lembrar que a psicanálise é uma ciência histórica. O estado atual da nossa mente só faz sentido quando conhecemos o seu passado. Você agora tem a opção de continuar com mais informações sobre o gabinete ou então passar para a próxima sala. Agora vocês têm 5 opções para mais informações.